não consegue manter seus resultados, eu acho que vira uma chavezinha, assim, de você conseguir entender como é que funciona, né? O pessoal da planilha adora, né? Adora, porque é cálculo, basicamente cálculo. Só que no começo você até é interessante usar a balança, eu usava quando eu comecei, usava, porque daí você quer ser perfeita e tal, mas não precisa ser perfeita. Depois no olho, ou através de outros tipos de contagem, você consegue fazer a, a medição, né? Só que antes de começar a falar sobre a dieta flexível, que é a base da alimentação descomplicada, eu preciso deixar uma coisa muito, muito, muito clara aqui. A dieta flexível não é comer qualquer coisa, e depois tentar compensar, né? Você comer de qualquer jeito e depois compensar, não é isso. Não é você viver abrindo exceção, né? Todo dia abrir exceção, comer, tomar taça. Tá certo que dá para tomar taça de vinho todo dia, dá, mas aí tem outras consequências, né? Que a gente não pode ignorar. Simplesmente, já falei, eu bato nessa tecla. A gente não é criança para fazer o que quer todo dia do jeito que tem vontade, né? Então, você não é a dieta flexível, não é você ficar abrindo exceção o tempo inteiro e ter consciência daquilo que você está comendo, né? Fazer sentido, né? Não deixar de aproveitar, mas também não soltar a corda, chutar o balde, perder o balde de vista, né? E também não ignorar aquilo que o seu corpo não tolera, né? Você pode estar passando por algum protocolo médico, ter alguma intolerância, alguma alergia, estar equilibrando o seu intestino, investigando seus hormônios, ou passando por algum tratamento, né? E tudo isso precisa ser respeitado dentro da dieta flexível. Não é porque eu vou te ensinar como é que funciona os macronutrientes, os carboidratos, gorduras, proteínas e o álcool, que você vai ignorar aquilo que seu organismo tem, né? Até doenças, né? A sua genética. E, aliás, eu quero deixar bem claro que eu não sou médica, não sou nutricionista, eu sou uma entusiasta do mundo fitness, do mundo wellness, né? E eu não faço diagnóstico, eu não prescrevo alimentação, não prescrevo dieta, eu estou aqui para te facilitar, para te passar o conhecimento para você conseguir aplicar na sua vida junto com a prescrição do seu nutricionista, da sua nutri ou do seu médico, tá? Eu vou te dar clareza, vou te dar rotina, vou te dar organização, a regulação hormonal, vou te ensinar a ter constância. Você simplesmente, se você se perdeu, subiu aqui, você vai voltar. Você vai conseguir resgatar seus resultados, mas também vou te ensinar a chegar lá, tá? Vou te ajudar também a entender a sua fome, identificar onde você se perde, né? Até estava conversando ontem, a hora que eu desliguei a live aqui, liguei para a doutora Louise, que vai participar na sexta-feira da nossa live, que a gente não sabe nem mais identificar a fome, né? A fome real, a vontade de comer, a saciedade, né? Que você acaba indo para uma linha das emoções, a gente estava conversando, alinhando a live, vai ficar bem bacana. Mas você vai identificar onde você se perde e vai parar de recomeçar do zero, né? Porque não tem problema você se perder. O problema é você sempre recomeçar do zero e não conseguir evoluir, né? Ontem eu falei, você sobe 3 degraus, você desce 2, mas pelo menos você subiu 1. Você tá no lucro, né? Você tá no superávit. E não no déficit, né? Tá sempre sobe 3, desce 4, sobe 3, desce 5. Não, é isso que a gente não quer, que a gente vai frear e você vai aprender a resgatar os seus resultados, a manter os seus resultados. E dentro dessa estrutura da dieta flexível, ela é uma ferramenta estratégica para você controlar de forma inteligente o que você ingere de proteína, carboidrato e gordura, né? Que são os 3 grandes macronutrientes. Só que eu coloquei aqui também o álcool, que não é falado dentro da dieta flexível, mas tem esse quarto macronutriente que eu inseri, porque todo mundo, eu acredito, né, que quase todo mundo aqui queira beber sua tacinha de vinho, seu drinkzinho,
e esteja confortável com isso, para que não interfira nos seus resultados, né, como eu falei. Tomar todo dia vai, você vai perder seus resultados? Não, você não vai perder. Se estiver dentro ali dos seus macros, não vai perder. Mas daí entra no processo inflamatório do organismo, né? Porque quando você está em déficit calórico, o seu organismo ele está funcionando desta forma, o seu metabolismo está ali tentando, porque você está ingerindo menos calorias daquilo que você precisa, então o organismo fica lutando para tentar resistir a esse déficit calórico. Então, quando você ingere o álcool, ele vai primeiramente tentar combater o acetaldeído, ele vai largar tudo e vai tentar combater aquela inflamação. Então, por isso que não é interessante você escolher estrategicamente que dia que você vai beber, sem perder o seu resultado. A gente vai chegar lá. Então, a dieta flexível, você tem que sempre respeitar os limites do seu corpo, a sua genética, o seu momento de vida, a sua rotina e todas as restrições que você tiver, tá? Então, a dieta flexível, recapitulando, não é liberar tudo o tempo inteiro. Quem come pouco, come de tudo um pouco. A dieta flexível é sim sobre quantidade, mas também é sobre liberdade, de você poder comer aquilo que você tem vontade. Até falei nos stories agora, hoje no almoço eu comi uma fatia de empadão. Tá tudo bem. Não vou engordar, não vou perder meus resultados, muito pelo contrário. Hoje, eu aplico a dieta flexível na minha vida de forma intuitiva. Já pesei muito, já tenho noção de um pedaço de mamão, um pedaço de maçã, o que que significa, quanto que vale, se está na minha dieta, as proteínas, como atingir as proteínas, que eu acho que a proteína é o calo de todo mundo, né? Porque, sei lá, você tem uma meta proteica de 120 gramas de proteína. E um peito de frango grelhado, por exemplo, tem 20 gramas de proteína, 100 gramas, né? Até tá no material da alimentação, alimentação descomplicada, que tá no PDF, lá dentro do Hotmart. 100 gramas de peito de frango grelhado tem cerca de 22 gramas de proteína. Então, você tem que comer 5 peitos de frango grelhado dia para atingir sua meta. Ninguém come 5 peitos de frango grelhado durante o dia, né, ao longo do dia. A não ser que seja esteja participando de um campeonato, seja um bodybuilder, aí o cara é focadíssimo, leva as marmitas lá, mas eu acho que não é o caso de ninguém aqui, né? Mas aí dá para suplementar dentro do material. Nossa, 165 gramas de proteína é bastante coisa, né, Gabi? Eu não sei se vocês chegaram, eu mandei ali o material no grupo para cada uma fazer o cálculo, né, dos macros, tanto da colocar sua idade, seu peso, a altura, o nível de atividade física para poder calcular os seus macros para a gente poder conversar a respeito. Bom, isto posto, né, que a dieta é para você organizar seu dia com os alimentos que você pode comer, prescrito pelo seu nutri, pelo seu médico, dentro das suas restrições. Se você não tem restrição também, ótimo, você pode escolher o que você quiser, do jeito que te faz bem, do jeito que te apetece, né, ao longo do seu dia, para equilibrar esses macros, proteína, carboidrato, gordura e álcool, e para que o seu corpo funcione a seu favor e não contra você, tá? Isto posto, vamos ao conceito. De novo, dieta flexível é uma estratégia para controlar o que você ingere, né? Os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, usando as metas numéricas como referência, tá? Então é como se fosse, eu sempre gosto de utilizar esse paralelo, como se fosse um banco imobiliário, tá? Nutricional. Você tem um limite de energia, as calorias do dia para consumir. E aí, dentro disso, você tem uma cota de proteína, uma cota de carboidrato e uma cota de gordura. E o dia que você for inserir o álcool, você pode inserir como carboidrato ou como gordura, tá? E aí você vai distribuindo isso ao longo do seu dia, esses alimentos que fazem sentido para você, para o seu paladar, para o seu protocolo, né, médico e para sua rotina.
Então, as metas, elas vão se manter. O que muda ali são os alimentos, né? Você tem a variação dos alimentos. Até tem, eu coloquei uma tabela dos alimentos que você, sugerindo os alimentos que você pode ingerir e consumir, porque eu sou uma pessoa que eu detesto o cardápio. Detesto. Ai, de manhã você vai comer ovo com pão, com isso, com aquilo. Normalmente eu não tomo café da manhã, não gosto. Então, mas o dia que eu tomo, eu não gosto. Ah, você tem que comer isso. Eu odeio tem que. Ah, você tem que. Não. Há as opções e você vai escolher. O dia que você está afim de comer uma coisa mais gordurosa, você vai comer, você vai fazer suas trocas inteligentes ali, né? Mas para bater as suas metas, principalmente as metas de proteína, né? Como eu falei, que eu acho que é o calo de todo mundo, né? Mas também não é a dieta flexível, não é você saindo comendo qualquer coisa, as bolachas, os açúcares, os ultraprocessados, né? Porque cabe nos macros, tudo bem, cabe nos macros, mas né, tem o outro lado da sua saúde, né? Da inflamação, do processo inflamatório do seu organismo, né? E de a gente saber que não faz bem, a gente sabe o que, que não faz bem, né? Mas também a dieta é flexível para você também não viver de frango com salada, né? Ovo com batata doce, aquela dieta quadrada, né? Que eu acho o cão também. Então, a flexibilidade dessa dieta está na forma como você vai organizar o seu dia com aquilo, de novo, com o que o seu corpo tolera, com aquilo que você gosta, aquilo que está disponível, aquilo que é possível financeiramente e socialmente para você. Para você não ir a uma festa, para você não ir a algum evento e você deixar de comer um pedaço de bolo, um docinho, ou deixar de aproveitar algo porque você está de dieta. Quantas pessoas eu vejo que deixam de aproveitar, que deixam de comer um bolo da avó, uma comida da mãe, porque tá de dieta. Ai, não vou comer. Nossa, não vou. Mãe, eu não vou comer esse pedaço de lasanha. Tá louca? Eu tô de dieta. Sabe? Você ser neurótica. Não, é você dizer. Hoje eu vou abrir sessão porque tá dentro dos meus macros, tá tudo certo. Você pode, previamente, pessoal que gosta de previamente ser super organizado, você pode, no dia anterior, já montar o seu cardápio. Eu fazia isso quando eu estava super pesando e tal, os alimentos que eu fiz essa dieta na minha vida, e eu bebia, eu comia açúcar, tudo, fazia tudo. Eu testei no meu corpo, foi o corpo mais seco que eu já tive na vida, mais sem gordura que eu já tive na vida. E o dia que eu ia muito ao cinema, adorava, eu amo pipoca doce, né? Quem me segue aqui, seguidora antiga, raiz, sabe que eu sou a louca da pipoca doce. Eu vivo de pipoca doce, amo, amo. E o dia que eu ia ao cinema, eu já fazia previamente, já colocava lá. E eu não compro o saco pequeno, né? Vou ao cinema, eu compro o saco grande. Não me vem com miséria. Aí eu colocava já o saco grande com os macros da pipoca doce, e era uma felicidade até hoje. Quando eu penso em comer pipoca, ai, não me vem como um punhado de pipoca doce. Tudo bem, seria o certo, né? Mas se for para comer, tem que comer, né? Não é, ai, vou comer um docinho. Não, vai comer os 5 docinhos, vai ser feliz, né? Mas você previamente saber que você vai para aquele evento, para aquela atividade, você já calcular, já inserir previamente os macros e você ser feliz. O dia Natal, Réveillon, o dia que você vai beber, já calcula lá. Já calcula lá, você sabe focar na proteína, principalmente nesse dia, focar bastante na proteína e, né, dar uma segurada em carbo e gordura, né? Tem como, tem como. E é bem legal, tá? Nossa, você é muito feliz nessa dieta. Então, basicamente, você entende. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é só porque talvez quem nunca tenha ouvido falar ou não saiba, mas essa dieta flexível é basicamente você entender de macronutrientes: proteína, carboidrato, gordura e álcool. Sim, ele conta metabolicamente. Então, eu vou tentar explicar de forma mais simples e sucinta possível, mas que faz sentido, tá? Não é um dicionário aqui. Mas proteína, o que que é proteína? O que que ela te dá no organismo? Saciedade e reparo.
para músculo, para enzima, para hormônio, para recuperação de tecido, tá? Quando você ingere proteína suficiente ao longo do seu dia, você vai construir sua massa magra, você vai aumentar a sua saciedade, por isso que no dia que você vai beber ou comer as porcarias, é muito importante você atingir sua cota de proteína, tá? Por quê? Porque a proteína, ela demora mais para ser digerida, então ela dá uma segurada na sua saciedade. Ela vai aumentar o gasto energético da sua digestão. O corpo ele vai gastar mais energia para quebrar a proteína do que para quebrar o carboidrato e a gordura, por exemplo. Por isso que é importante você bater sua cota de proteína diariamente. A proteína ajuda a reduzir a compulsão, porque ela vai estabilizar a sua fome por longas horas, tá? Então, por isso que qualquer estratégia de emagrecimento séria, proteína é o primeiro macro que você deve garantir. Quem vai ao Nutri, quem vai ao médico, com certeza, eu não tenho dúvida que ele deve bater nessa tecla de você atingir a sua cota proteica diária, né? Sobre o carboidrato. O carboidrato já é uma energia mais rápida, tá? Para o cérebro, para o músculo. Então, é o que o corpo prefere utilizar como primeira forma de energia. Principalmente você que treina, que trabalha, que tem que pensar muito. Então, o primeiro gasto energético que ele vai procurar, o seu organismo vai procurar, é no carboidrato, tá? O seu organismo vai quebrar o carboidrato e utilizar a glicose, tá? E quando você distribui bem o carboidrato ao longo do seu dia, vai estabilizar o seu humor, vai melhorar a sua performance no treino, vai evitar aquela sensação de pane seca no organismo no meio da tarde, sabe? Que você fica. Preciso de um doce, preciso de um doce. E o problema não. Todo mundo fala, demoniza o carboidrato, né? O problema não é o carboidrato em si. O problema é o excesso dele. Lembra sempre dessa frase: quem come pouco, come de tudo um pouco. Quantidades importam sempre, tá? E o excesso de carboidrato, se você deixa isso por muito tempo, isso pode sim desencadear doenças genéticas no seu organismo, né? Então, trabalhamos o quê? Com equilíbrio. Equilíbrio sempre, tá? E principalmente carboidrato com ausência de proteína. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa que quando eu vou, sei lá, comer pizza ou massa, alguma coisa, eu fico um pouco angustiada, porque sempre falta proteína, né? Então, quando eu sei que eu vou nesses dias comer uma pizza, uma massa, eu tomo a minha dose de proteína antes, ou de whey, ou de proteína vegetal, ou eu dou um jeito de tomar ou comer a minha cota proteica, né? Porque o carboidrato puro em si, a sua glicose vai na lua, né? Principalmente para quem é diabético. Então, não é interessante você comer muito carboidrato e carbo sozinho. Somente o carboidrato. Passemos, então. Eu tô sendo breve aqui, porque o conteúdo é bem extenso, tá? Mas qualquer dúvida que estiver ao meu alcance, obviamente, vocês mandem lá no WhatsApp que eu vou responder, ou podem mandar aqui, que depois a gente vai dar um jeito de responder todas as dúvidas. Gorduras boas. Gordura está associada a quê? A hormônios, também à saciedade e ao cérebro. Tô falando de gorduras boas, né? De castanhas, de abacate, de azeite, tá? Então, as gorduras vão auxiliar na produção dos hormônios esteroides, na saúde cerebral, na integridade da membrana celular e também, principalmente, na saciedade, para você não sentir fome o dia inteiro, não ficar morrendo de fome o dia inteiro, né? E gordura boa, distribuída bem ao longo do dia, vai auxiliar a controlar sua fome, vai reduzir os picos e quedas de glicose, vai ajudar a manter o seu cérebro funcionando bem. Essas dietas cetogênicas, as dietas que utilizam mais gordura como fonte distribuída
nos seus macronutrientes, eu já fiz a cetogênica, já fiz a low carb. Eu, Etel, o meu organismo não tolera bem, porque geneticamente o meu colesterol é altíssimo. É altíssimo, eu posso fazer o que for, inclusive monitoro isso constantemente. Então, quando eu coloco muita gordura no meu organismo, meu colesterol vai na lua, tá? Mas eu já li alguns livros, estudei a respeito disso, e há médicos que falam a respeito que se o seu colesterol bom é alto, não tem problema ruim também ser alto. Mas, todavia, no entanto, a minha médica não é dessa teoria, né? Então, eu dou uma segurada. Eu confesso que eu dou uma segurada na gordura, principalmente por essa genética, né? Por não ter uma genética que me favorece. E eu gosto de carboidrato, né? Não sei vocês, mas eu adoro carboidrato, aipim, batata, é, abóbora, sou alucinada por abóbora, bolo. Uhum. Sim, bolo, final de semana eu comi o croissant, não vou deixar de comer as coisinhas que eu gosto, a minha pipoca doce, né? Que é basicamente carboidrato e gordura. Então, são escolhas que você faz. Se você gosta de uma dieta mais cetogênica, mais low carb, você pode ir lá nos seus macros, por isso que eu pedi para calcular, esses aplicativos já te mostram, né? Você pode equilibrar. Dá para você mexer lá 30% de carbo, né? Colocar menos carbo e aumentar a gordura, né? Para fechar os 100%, né? 30 e 30 e 40, né? 30 carboidrato, isso, 30 carboidrato, 30% de carbo, 30% de proteína e 40% de gordura, se você quer fazer uma dieta mais cetogênica. Se não, volta para 40% de carbo, 30 de proteína e 30 de gordura, né? E falemos então do quarto macronutriente, que na verdade não é considerado na dieta flexível um macronutriente, mas tem caloria, não adianta a gente ignorar, né? Você achar que vai beber e que não vai acontecer nada, sim, ele tem caloria e vai alterar o seu metabolismo, sim. E ele não é nem carbo, nem proteína e nem gordura. Tanto que se você for colocar lá no aplicativo, para contabilizar, não tem álcool, né? Você até procurei hoje, tem vinho, mas ele coloca as calorias, por exemplo, ele coloca as calorias de uma taça de vinho, mas ele não contabiliza o macronutriente. Aí você tem que alterar manualmente. A gente vai chegar lá e eu vou te explicar, tá? O álcool ele tem um metabolismo próprio, né? Ele tem, enquanto a proteína, 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, o carboidrato também tem, 1 grama de carboidrato também tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias, o álcool tem 7. Ou seja, ele é diferente de todo mundo, né? Carbo e proteína tem 4 quilocalorias, 1 grama, gordura 9 e o álcool 7. Então, por isso, né, que ele é um quarto macronutriente, vamos dizer. E ele é mais calórico, como você viu, ele é mais calórico que o carboidrato e a proteína e menos calórico do que a gordura. Então, eu já até tinha antecipado, mas fisiologicamente no organismo, o álcool vira o acetaldeído, que é um composto super tóxico que o organismo fica ali tentando combater. O que acontece? O organismo vai parar tudo que ele está fazendo, vai interromper a queima da gordura, né? Você que está em déficit calórico, você está tentando queimar gordura. O organismo vai parar, o dia que você tomar álcool, o organismo vai parar e vai tentar combater o acetaldeído, porque o corpo vai priorizar a eliminação do álcool, do acetaldeído, que é um super veneno. O álcool vai desregular a sua fome, vai aumentar a grelina, que é aquela vontade que o organismo te dá o sinal que você tem fome, tá? Vai desregular a leptina também, que é o hormônio que te diz quando parar de comer, quando você está saciado, desregula tudo, né? Que quando você bebe, você não tem vontade de comer tudo, te abre o apetite, né? Ah, eu vou tomar uma tacinha para abrir o apetite. Pois é. É isso que acontece quando você ingere álcool, né? Te deixa mais permissiva.
Aí toma uma tacinha, um drinkzinho, aí pede uma batatinha, aí pede um camarãozinho, e aí a coisa desandou, você chegou em casa, abriu o chocolate, e aí chutou o balde. Aí foi. Então, por isso o perigo do álcool e você escolher os dias que você for beber, né? A não ser que você seja uma pessoa muito controlada, muito planilhada, com força de vontade, aí você bebe só o álcool. Que eu praticamente, particularmente, não consigo, né? E que mais? O álcool facilita, que eu já antecipei, facilita a vontade de carbo e doce e vai fragmentar, e principalmente isso, o álcool vai fragmentar o seu sono. E a gente já conversou sobre isso, né? E vai ter um módulo sobre sono. Sem sono, em dia, sem o seu sono regulado, tudo desregula no seu organismo. Tudo, absolutamente tudo. E o sono desregulado vai piorar, obviamente, a sua recuperação, né? Por isso, quando o álcool entra no seu organismo, o seu metabolismo muda de prioridade, né? Primeiro, o corpo vai tentar eliminar o álcool, ele vai parar de queimar gordura e vai tentar eliminar o álcool, tá? Depois, ele volta a cuidar dos nutrientes, né? Isso não significa que o álcool deva ser proibido na sua vida, né? Significa que ele precisa sim ser contabilizado, né? Principalmente na dieta flexível, e você escolher estrategicamente nos dias que vai tomar para não perder, ter todos esses efeitos que eu falei, né? Que a gente não quer perder os resultados. Então, se você quer segurar o resultado, é importante você saber como funciona quando você ingere e o que você está suscetível, né? Resumindo, a dieta flexível não é demonizar nenhum macro, nem o carboidrato, nem a gordura e nem o álcool, né? É entender como a proteína, o carboidrato, a gordura e o álcool, cada um da sua forma, agem no seu organismo, tá? Eu espero, acho que a gente não vai conseguir conversar agora sobre isso, mas talvez amanhã. A gente, no final, vou tentar ser mais sintética para saber como é que vocês calcularam, se tem alguma dúvida, né, do aplicativo que eu falei, do MyFitnessPal, que eu acho bem interessante, mas também dei outras opções, né, coloquei o site para vocês calcularem a taxa metabólica basal e o seu gasto diário, né, para fazer o cálculo dos macros, né. O que é a taxa metabólica basal? Rapidamente. Quanto o seu corpo precisa de energia para te manter viva. É como se você ficasse o dia inteiro deitado sem fazer nada. Essa é a taxa metabólica basal. Isso inclui o seu coração batendo, você só de respirar, dormir gasta caloria pra caramba, sabia disso? Respirar gasta caloria, pensar gasta caloria. Tudo, os hormônios sendo produzidos, tudo isso gasta caloria. Essa é a taxa metabólica basal. Depois de ter essa taxa, a gente vai somar ao seu nível de atividade. Por isso que o aplicativo ou o site que eu passei para vocês vai perguntar qual o seu nível de atividade, se você é mais sedentária, menos sedentária, se anda muito, se treina, se faz trabalho físico, sentado, como é o seu nível de atividade, né? Então, você vai somar essa taxa metabólica basal ao nível de atividade e você vai chegar no que a gente chama de gasto total diário, né? Que alguns calculadores chamam de gasto energético total. E por que isso é importante você saber isso? Se você come mais do que esse gasto, por exemplo, o meu cálculo lá deu 1.700 calorias, né? A minha taxa metabólica basal mais o meu nível de atividade, 1.700 calorias. Se eu comer mais do que esse gasto por muito tempo, obviamente que você vai engordar. E engordar não é do dia para a noite, tá? Não acha que você vai comer uma pizza, comer uma fatia de. Nossa, comi meia pizza do dia para a noite. Você não vai engordar. Você vai engordar se você repetir isso, se for algo rotineiro na sua vida, tá? Se você comer de forma moderada, por um período, menos do que as 1.700 calorias, obviamente, você vai emagrecer. Tem até no aplicativo, você consegue colocar quantos quilos você quer emagrecer por semana.
né? Mas assim, eu sempre falo, por isso que a aula número 1 foi de planejamentos e metas. É interessante você colocar metas razoáveis que você vai atingir para você conseguir segurar. Porque se você sair cortando tudo, vou cortar tudo que eu quero emagrecer 2 quilos até o Natal. Você pode até emagrecer, mas o problema é que restrição, ela acaba desencadeando a compulsão. Você vai, a hora que você vir a rabanada, o doce, que você cortou o bolo, nossa, você vai querer comer o bolo inteiro, desesperadamente, descontroladamente. Não é isso que a gente quer, né? A gente é comedida, controlada, a gente é consciente e sabe aonde a gente quer chegar, né? E se você comer as 1.700 calorias todos os dias, você vai tender a se manter, né? Então, quando você atingir seu resultado, você vai fazer seu novo cálculo. E se você não quer mais engordar ou emagrecer, é só você estar dentro ali das suas calorias, dos seus macros, tá? Então, por isso que eu passei os sites para te dar uma estimativa, né, desse gasto. Ele não é perfeito, né? Ele não é o exame de laboratório, esses sites, esses aplicativos, mas é um ponto de partida muito melhor do que você chutar. Eu acho que se eu consumir 2.000 calorias dias, eu não vou engordar. Não, né? É melhor você calcular e ter mais ou menos aquilo que funciona para você, aquilo que é para você. Ou então, né, quem tem nutricionista, acompanhamento médico, nutricional, fazer esse cálculo junto com o seu Nutri. É bem interessante, né? Já que você foi até ele, né? Ah, eu espero que todo mundo tenha conseguido, porque é bem interessante, né? Você começar a ver os números, a ver. Parece mágica, você não acredita. Você emagrece exatamente aquilo que você determinou ali nas metas e planejamento, né? Então, através da dieta, você vai saber quantos gramas de proteína, quantos gramas de gordura, quantos gramas de carbo você tem no seu dia, no banco imobiliário, né? Eu tenho 70 gramas de gordura para consumir durante o dia, 160 de carbo e 120 de proteína, né? Que eu falei para você e repito, priorizar sempre tentar bater o macro proteína. Eu sei que às vezes é muito alto, eu sei que às vezes a gente não vai chegar, mas tentar priorizar isso, tá? É... Só que o que eu acho bem interessante, que eu já falei da dieta flexível, é você não ter um cardápio fixo, né? Nossa, eu acho um porre. Você ter ali, eu já fui a Nutri, passou o cardápio, eu fico angustiada, isso me agonia. Bom, fechando a explicação rápida do cálculo dos macronutrientes, a gente vai entender agora como é que a gente pode fazer a distribuição desses macros, né? Que é o valor que vocês gastam ao longo do dia. Den- eu acho que todo mundo conseguiu ver que dentro do aplicativo ele te dá essa distribuição, né? Da proteína, do carboidrato e da gordura, né? Para saber a distribuição das calorias, né? Que eu já antecipei. A proteína e o carboidrato tem 4 calorias por grama, por cada grama, a gordura tem 9, né? Por isso que sempre fala, dá uma maneirada na gordura. Eu sempre falo, dá uma colher de azeite de sopa, tem 13 gramas de gordura. Imagina, se você tem 60, 70 gramas por dia, sabe, nossa, eu fico nervosa, eu fico só observando. Sou uma pessoa muito observadora no restaurante, aquilo. E que eu falo da salada, aqui em Florianópolis, o Central e o São Jorge, ele já tempera a salada, né? Você olha a salada, ela já está comida no azeite. Você olha aquelas folhas de alface, é azeite puro. É puro, nossa, e aí tem um povo que pega a comida, que vai lá no prato, aí tem os molhos, né? O aceto, o vinagre, a pimenta e o azeite. O pessoal pega o azeite e faz assim no prato. Querida, aquilo ali, facilmente, essa passada aqui, ó, essa ficada aqui, dá facilmente 300 calorias, dá 13 vezes 3, dá 40 gramas de gordura. Nessa passadinha, essa brincada aqui, ó. Acabou. Eu não como nada, eu não consigo emagrecer. Será? Será que você sabe?
perceber as calorias escondidas na comida? Você já parou para pensar nisso? A hora que eu vejo aquela gordura, porque assim, uma coisa é você escolher. Puta, eu vou escolher comer meu camarão, minha batata frita, meu hambúrguer. Você vai ao McDonald's, você coloca lá nos seus macros, você vai escolher comer. Uma coisa é você achar que você não está comendo e a caloria tá ali escondida no preparo da comida, né? Essa semana eu até postei e falei, prefira sempre escolher as folhas que não estejam temperadas e você mesmo tempera. Gosta de botar um pouquinho de azeite, dá uma passada rápida no azeite e deu. Porque, e outra coisa, 13 gramas de gordura, 9 vezes 3, 27. Dá 117 calorias, uma colherinha de sopa de azeite. De graça. Ah, mas eu não como nada, eu não sei porque que eu não consegui emagrecer. Pois é, às vezes tá aí. Às vezes o pulo do gato estão nesses detalhes, entendeu? Então vamos lá, vamos explicar ali no aplicativo. Quem conseguiu baixar, quem não conseguiu e for baixar, o aplicativo ele vai te dar a cota de proteína, carbo e gordura, né? O limite, como eu falei. 120 gramas de proteína, 160 de carbo e 60 de gordura. Ele acaba convertendo para você para facilitar a sua vida, e dentro desses macros, está dentro da tabela que está na alimentação descomplicada no Hotmart, você tem as opções lá de proteína, de carboidrato, de gordura que você vai jogar ao longo do seu dia, você vai anotar lá, você vai no aplicativo, vai colocar o nome da comida, às vezes, hoje em dia tem até leitura de rótulo, você coloca o rótulo, e aí ele já faz essa leitura direto e você já coloca lá, às vezes nem é por peso, né? É por punhado, por colher. Também já falei, não precisa ser perfeito. Você só precisa tentar começar e depois, ao longo do tempo, você vai pegar a coisa e você vai conseguir aplicar, tá? A lógica não é você. No início, como eu falei, no início, quando eu comecei essa dieta, eu pesava. Mas eu fiquei muito refém da balança, porque eu comecei a ver resultados, você fica empolgada, né? Você fala, cara, funciona. E não passa fome, tá? Não passa fome, não passa vontade nenhuma, a não ser, repetindo, quem tem restrição, aí, infelizmente, não tem muito para onde correr, né? Restrição de lactose, puta, não pode comer queijo, não pode comer iogurte, leite. Então, aí é o que é e a gente tem que aceitar e seguir a vida, né? Não tem muito para onde correr. Mas você parar de ter medo da comida, né? Você parar de ter medo de comer uma pizza. Uma amiga minha falou: Ah, eu vou fazer a despedida da Carbolândia. Eu falei, cara, eu não acho isso interessante, eu acho isso terrível, terrível, triste, tenebroso. Você imagina você não poder mais comer uma pizza, uma batata frita, um hambúrguer, ficar refém da balança, refém do corpo, da imagem, sabe? De mostrar um corpo esquelético, um corpo anoréxico, né? E parar de ter os pequenos prazeres da vida por causa disso. Não, não, eu acho insano isso, insano. E eu não vou parar, não, assim, álcool, inflama, não vou parar de beber, não vou parar de comer o que eu gosto, mas porque eu sei dosar, sei aprender a dosar, e você que, hoje eu falei, faço intuitivamente, porque eu aprendi com a balança pesando no olho no início. Se você não conseguir, é interessante sim você utilizar a balança, mas dá para fazer por colher, como eu fiz. Tem outros, o aplicativo te dá outras opções de peso, né? Mas na parte prática do aplicativo do MyFitnessPal, né? Você vai clicar ali no adicionar alimento, vai digitar o que você comeu, vai selecionar a porção, né? Como eu falei, eu pesava, mas tem outras opções de como você vai dimensionar a sua porção, né? E aí o próprio aplicativo já vai te mostrar quantos gramas de carboidratos, de proteína e gordura tem naquele alimento. Uma fatia de bolo, tem até esses bolos famosos, tem todos ali. Bolo da Sodier, bolo de chocolate, de cenoura, com cobertura, sem cobertura, bolo mineiro, bolo empadão, de tudo que é tipo, sabor, cor. E se não tiver, você consegue criar
o seu próprio alimento ali dentro do aplicativo e colocar o que você tá, por exemplo, você vai fazer um bolo, você coloca lá a quantidade de ovos, de farinha, de açúcar, de gordura, e ele vai calcular os macros. Só que eu já te adianto, tá? Você vai ficar apavorada o tanto de caloria que tem no tal do bolo. Você vai falar, "Ai, não é possível, gente. Não, você nem vai querer mais fazer o tal do bolo. Já fiz e depois eu falei, ah, não, eu prefiro colocar ali o já pronto, que às vezes eu falei, gente, a gente quer se enganar, né? Tá fazendo, a nossa Gabi fazendo bolo. Ai, a Gabriela do céu. Você não tem jeito, né, menina? Mas tudo bem, cabe dentro dos macros. Mas cria lá, até cria pra gente depois, Gabi, tá? Bolo Fitness, cria pra gente ver os macros do bolo, joga lá no grupo. Você cria o alimento e aí a gente consegue ver quanto que tem de caloria no bolo inteiro, de carbo, de gordura e de proteína, tá? Então, nos primeiros dias que você for fazer, utilizar o aplicativo, eu sugiro que vale sim você pesar a comida, tem balancinha, você pode comprar Mercado Livre, Amazon, bem baratinha. Sugiro que você pese para você ter, que você tenha noção, né? De uma porção ali, quanto de arroz que tem, quanto que pesa, carne, frango, aveia, frutas, né? Porque às vezes fala, nossa, mas eu não consigo emagrecer e tal. Essa é a minha mãe. Não consigo emagrecer e tal. Mãe, mas o que que você come, gente, de tão calórico? Ah, eu como nada, não como quase nada, mas eu como bastante fruta. Eu falei, é manga, né, querida? Manga, banana, o tal do abacate. Aí eu como um abacate inteiro. Tá. E aí você vê onde é que tá o furo, entendeu? Você vai conseguir que eu falei das metas, da primeira aula, é importante metas e planejamento. Você olhar os números, você falar, você acha que não come nada, você acha que bate as suas metas proteicas, né? Que é extremamente fundamental para a construção de massa magra, para a saciedade, nossa, para você atingir seus objetivos, proteína é fundamental. Aí você acha que você come, na verdade, você vai descobrir que você come 60 gramas de proteína. 70 gramas de proteína, e normalmente a proteína, o cálculo dela são 2 gramas por quilo, tá? Então, por exemplo, eu peso 55 quilos, vezes 2, a minha cota diária de proteína, 110 gramas de proteína, né? E é difícil atingir 110 gramas de proteína, tá? É muito difícil. Então, o que que é importante? Você primeiro, dentro do aplicativo, você que vai usar ou que você vai planilhar mesmo na mão, você bater a proteína, seu macro proteico, tá? Encaixar os carboidratos conforme seu dia. Se vai treinar mais, você vai inserir mais carbo. Se você tem que tentar também fechar a gordura boa para a saciedade, para não passar fome, né? Porque a gordura, quando a dieta cetogênica e low carb, todo mundo que faz, e quando eu fiz também, você não passa fome. Mas no início da low carb, quando eu tirei o pão, eu senti tanta dor de cabeça, tanta dor de cabeça. Nossa, passei mal, eu fiquei assim, atordoada, sem carboidrato. E eu fiz por um tempo, também funciona, não passa fome, mas é difícil cortar carboidrato, você comer uma miséria de carboidrato é bem difícil. Hoje em dia eu não faço mais, não gosto. É interessante ciclar estratégias, né? Você fazer 2 dias de low carb, outro dia que você vai treinar faz mais carboidrato, mais carbo, mas a proteína sempre a cota, você tem que bater a cota proteica. A proteína não varia. O que varia é carbo e gordura, tá? E evitar estourar o dia que você estourar, que você for estourar, tentar não estourar as duas juntas, né? Vou estourar o carboidrato e a gordura, né? Tentar estourar só um. O dia que eu vou comer pipoca, que eu ia comer pipoca no cinema, que eu comi aquele saco gigante, eu acho que aquele saco inteiro tem 80 gramas de proteína, de carboidrato. E a minha cota era 160, então metade do meu dia era no saco de pipoca doce. Mas nossa, é um saco de felicidade. Para mim, não troco por nada, não vou trocar. Mesmo que inflame, mesmo que tenha aquela
porcariada de gordura junto também, uma bomba de gordura, aquela, nossa, sabe, sei lá o que fazem com aquela gordura de pipoca de cinema, né? Mas enfim. Mas à noite, se você perceber que não atingir, nossa, é uma felicidade chegar à noite e você perceber que não atingiu os macros, você poder comer uma frutinha, um pão, um chocolate. Chocolate basicamente é carboidrato e gordura, né? Tem mais carbo a gordura, mas é basicamente carbo e gordura. Mas você poder comer seu chocolatinho na paz do Senhor, querida, não tem preço. Não tem preço. Você vai falar, nossa, comer até escondida, né? Quando eu era casada, teoricamente, nossa, comia até escondida para não ter que dividir. Nossa, já aqui, ó, sozinha, quietinha, feliz, felicidade absurda. Mas você poder comer manteiga, poder comer as castanhas, o abacate, o iogurte. Ah, e aí, quando não atinge a meta proteica, né? Quando tá faltando proteína, você tentar complementar, né? Suplementar com whey, quem pode tomar whey, com proteína vegetal, quem não pode é, tomar leite e derivados, né? Tofu. A própria carne, eu acho que é sempre interessante você tentar comer comida de verdade, né? Comer carne, frango, mas à noite, daí já entra o outro departamento das inflamações, né? Ayurvedicamente, você não deve comer depois que o sol se põe. A gente tenta, né? A gente equilibra os pratos. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Mas o seu organismo, ele não. E isso eu digo para você. Ontem eu comi, eu tava falando com a Gabi, 10h30 da noite, eu tava comendo macarrão com queijo e brócolis. E hoje eu até me pesei, tá? Eu tô fazendo déficit calórico, emagreci 600 gramas de ontem para hoje. Não é o horário que vai definir o seu emagrecimento. Ah, mas ayurvedicamente. Pois é, ayurvedicamente, mas eu tô falando de felicidade. Momentos de felicidade. Mas se você quiser seguir a teoria ayurvédica, aí você come os seus macros, a sua cota até o horário que o sol se põe. Depois você faz jejum. E se for o pessoal que gosta de fazer jejum, eu adoro fazer jejum, né? Normalmente eu não tomo café da manhã. Tá certo? Teoricamente, não, não tá. O jejum bom é aquele que você tira o jantar, né? O sol se põe, você vai tirar o jantar. Mas a gente faz o que dá para fazer, adapta as circunstâncias e tenta equilibrar do jeito que consegue, do jeito que dá. O que eu consigo fazer é tirar o café da manhã, hoje em dia. Já, às vezes, quando eu me passo na Bahia eu me passei. O dia que a gente saiu de lancha, nossa, me afundei a gente tomou vinho, castanha, tudo que tinha para comer, chegamos, comi bolo, ai, comia, nossa senhora, até às 6 da tarde. Aí eu vi que eu tinha me passado, fechou a boca. Falei, já estourei carbo, já estourei gordura, já estourei álcool, tudo que eu tinha para estourar. Então fechou. Ninguém morre sem o jantar, sem o café da manhã, sem o almoço. Você não morre se não tiver comida. O pessoal que morre de fome, que tem que ter horário, ninguém morre. Respira, toma um chazinho, toma uma água com gás, não vai morrer. Não vai, eu te garanto. Ai, mas eu não consigo. Consegue. Você consegue. Se eu consigo, que eu era a pessoa que eu tinha que tomar café da manhã. Era uma briga, era uma guerra, porque eu tinha que sentar e tomar a princesa de 10 anos de idade tinha que tomar o café da manhã, senão a princesa ficava o quê? Emburrada, né? Mas aí a princesa se deu conta que tem 41 anos e que é uma mulher e ela não vai morrer se ela não ficar sem o café da manhã. Ah, imagina que eu vou fazer jejum. Ai, nossa, que coisa idiota. Ah, é? Mordi a língua. Mordi a língua. Aí nesse dia na Bahia, nesses dias que eu como mais, foi um exemplo que eu utilizei, fechou a boca à noite, acabou. No outro dia de manhã, ai, mas ó, é o pessoal que acorda morrendo de fome. Você não de comer com a psiquiatra, porque daí já é um caso mais clínico, mais a fundo.
Então, vamos lá. Como você vai encaixar na prática o seu vinho e as besteiras, as sobremesas, o açucareiro, a porcariada toda na sua dieta, no aplicativo, o dia que você for beber? Hoje eu vou tomar minha tacinha em paz. Ótimo, maravilha. Mas aí, se você puder se planejar no dia anterior, é mais interessante. Mais ou menos, você sabe mais ou menos quando você toma, né? Uma tacinha, duas, três, mais que três, querida. Aí, né, também acho que a gente tem que dar uma conversada a respeito. Mais que três drinks, né? Esporadicamente, ok, mas sempre acho que também não é por esse caminho. Bebericar, né? Beber, aproveitar, largar o copo, conversar, aproveitar. Não é viver escravo da comida e da bebida, tá? Então, como eu falei, o álcool não vai entrar, não é carbo, não é proteína, não é gordura, né? Você vai ter que converter as calorias do álcool ou em carbo ou em gordura. Eu até fiz um cálculo aqui, até mandei para a Gabi, mas o cálculo é super complexo, porque 1 ml de álcool, ele não tem 7 calorias. A conta é a seguinte, vou explicar rápido, mas não é fácil, tá? 1 grama de álcool tem 7 calorias, mas 1 ml de álcool não tem 1 grama. A densidade do etanol é de 0,79 gramas por mililitros, ou seja, 1 ml de álcool tem 0,789 gramas. E 0,789 gramas vezes 7 calorias tem 5,5 calorias. Ou seja, 1 ml de álcool é diferente de 7 calorias. Então, 1 ml de álcool tem 5,5 calorias. Só que, por exemplo, uma tacinha de vinho tem 150 ml de vinho. Não tem 150 ml de álcool, tá? O vinho tem aproximadamente 12% de álcool. Ou seja, 150 ml de uma tacinha vezes 12% vai dar 18 mililitros de álcool. E é aí que você vai calcular 18 ml de álcool vezes 0,789 gramas, vai dar, da tacinha, né? 14,2 gramas de álcool. Vezes 7 calorias dá em torno de 99 calorias. Uma tacinha de vinho, tá? Ou seja, uma taça de 150 ml de álcool tem cerca de 99, 100 quilocalorias só de álcool, tá? Só que mas tem mais os 20 ou 30 calorias, não é só do álcool, tá? Tem mais 20 ou 30 calorias dos carboidratos da uva. Então é o álcool mais a uva. O resultado dessa conta complexa, o total de taça, total de calorias, por taça, por 150 ml, uma tacinha de vinho tem cerca de 120 a 130 calorias, tá? E como que você vai registrar isso dentro do aplicativo? Eu gostava quando eu registrava de computar como carboidrato, porque como a cota o nosso cérebro é doido, né? Como a cota de carboidrato, a minha cota era mais alta, eu não, já falei, já fiz low carb, cetogênica, não gosto de ter gordura mais alta, porque eu gosto de consumir meu carboidrato em paz. Como era mais alto, eu gostava de transformar em carboidrato e comer no meu banco imobiliário da cota de carboidrato e não de gordura. Eu deixava lá a minha gordura para comer do jeito que eu quisesse comer, né? Então, se você quiser registrar como carboidrato o álcool, você vai dividir essas 130 quilocalorias dividido por 4, né? Que é a quantidade. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, você vai dividir. Então, uma tacinha de vinho tem 130 calorias e 32 gramas de carboidrato. Ah, é bastante, né? Nossa, imagina. Aí você vai tomar 3 tacinhas. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 96 gramas de carboidrato nas suas tacinhas de vinho, querida. Aí você tem 160 gramas para consumir durante o dia.
Aí 96 já foi nas 3 tacinhas de vinho. Então, por isso que eu falei, se for beber, pouco, comedidamente, fica nas duas. 32, ó, 32 vezes 2, 64, né? 64 você tem ainda 100 de carboidrato para comer durante o dia, né? Dá uma segurada. Por isso que é você ter consciência do que você está fazendo, né? Não chuta o balde para jogar lá longe, você perder de vista e aí, se foi, você tem que começar do zero. É isso que eu quero que você aprenda. Eu não quero que você aprenda que você esteja sempre recomeçando do zero. Você vai recomeçar, mas você subiu os 3 degraus, você desceu só 2, querida. Você tá aqui, ó. Você tá bem. Você tá na turbulência leve, tá? E aí, mas se você quiser registrar como gordura, aí você vai dividir por 9, que é a quantidade de calorias que cada grama de gordura tem. E aí vai dar uma tacinha de vinho, dá 14 gramas de gordura, tá? Se você quiser registrar lá no aplicativo como gordura. E 130 calorias de uma tacinha de vinho são equivalentes a 14 gramas de gordura. A Mili, Mili, não, Mili é aqui, equilibrando os pratinhos. Dá para ser feliz, beber sua tacinha de vinho em paz? Dá. Mas aí, né, seu banco imobiliário vai ficar um pouco deficitário, mas tá tudo bem. Você tem uma vida inteira para viver. Não viva como se não houvesse o amanhã. Vai degustando, aproveitando. Tem outras coisas para fazer, a não ser, né, a sua tacinha de vinho, né? Você está numa festa, tem um monte de gente bonita, belo para ser contemplado, né? Você conhecer outras pessoas, escutar a música, perceber o ambiente, né? Não é só comida e bebida, como eu falei. E o docinho? O docinho você também vai jogar no aplicativo, como eu falei. Lá tem tudo que você possa imaginar. Tudo, todas as cores, sabores, aromas. E se não tiver, você vai achar algo semelhante. Você vai digitar lá no. Eu até queria botar em tela aqui, mas já são 8h30. Hoje eu estou britânica, porque eu vou terminar no horário. Eu acho que amanhã eu vou ver um jeito de mostrar quem não conseguiu baixar o aplicativo, ou mostrar. Já sei, vou gravar em tela no meu celular e vou narrar e vou mandar no grupo para vocês, tá? Eu acho que é mais fácil do que eu ficar aqui falando, matracando. O seu bolo não é tão calórico, Gabi? Ô, Gabi, você quer me enganar, se enganar ou nos enganar? Ah, é muito calórico? É, por isso que eu preferia não montar, não fazer mais bolo. Quando você vê o tamanho do buraco, você prefere ficar na tacinha de vinho mesmo. 1920, nossa senhora, eu falei para você. É isso que eu falo. Às vezes a gente acha que não tá bebendo, que não tá consumindo, mas o buraco é mais embaixo. É no tal do azeite, aquela passadinha no azeite, né? Não, sério, eu tenho a aflição de ver as minhas amigas mais íntimas, eu chamo atenção. Eu chamo atenção. Ela não tá hoje na live aqui. Falo, querida, pelo amor, que é esse tanto de azeite aí, gente? Vai botar balsâmico, gente. Vai botar vinagre. Azeite não é tempero. Azeite você tem que degustar. Aliás, você sabe degustar azeite, a acidez do azeite? Já falei, chega lá, se você vai saber se o querido, o seu marido, o seu abençoado, você, você é louca do azeite, ô Ale, não, não, Ale. Azeite não é tempero, gente. Não é tempero. Azeite é para ser degustado como vinho, como café, comedidamente. Azeite não é tempero. Tempero é vinagre de maçã. Aliás, o de ontem maravilhoso, tá? É balsâmico. É pimenta, que não tem caloria, mas você olha lá, aquela pimenta tem que ser a tabasco, tá? Que não tem açúcar na composição, o resto é um açucareiro desgraçado. Você começa a entender de macro, você começa a ver a composição, olhar o rótulo, ver a tabela nutricional, você fala, nossa senhora, que bomba, que bucha.
E aí você vê, você não vai ficar neurótica também, né? O problema não é a exceção, é o problema é você não saber encaixar a exceção. O quanto, o como, de que jeito, que dia, que momento, entendeu? Você se torna livre, livre, não refém da comida. Mas a ideia dessa dieta flexível e desse módulo da alimentação descomplicada não é você ficar refém da caloria para sempre. Hoje, o que eu te falei, hoje eu utilizo isso intuitivamente. Eu sei como é que funciona, porque eu passei pelo processo. Por isso que eu falo tanto de processos, né? Você entender o processo, você testar o que funciona para você, obviamente que dentro das suas limitações, genética, da limitação de doenças que você tenha, das intolerâncias, das alergias, né? Mas você entender como seu organismo funciona, você vai criar autonomia. O dia que você quiser comer pizza, tomar seu vinho, você vai tomar em paz, porque você já sabe encaixar os seus macros, fazer a sua conta, tomar comer o seu, agora no verão, aqueles picolé, aqueles tablito, aqueles sorvete de flocos, você vai tomar seu sorvete em paz e você não vai engordar, engordar, que é isso que a gente não quer. Você quer o quê? Quer emagrecer. Além de tudo, comer em porcaria você consegue emagrecer. Se tá abaixo da sua meta calórica, se você tá em déficit, você come porcaria e ainda emagrece, tá? E aí, com o tempo, você vai conseguir montar os seus pratos intuitivamente, que é o que eu faço hoje, que eu já sei, batendo o olho, eu já sei, eu sempre priorizo a proteína. Proteína, você tem que tentar bater todos os dias, e você parar de sentir culpa, sabe? De você comer um bolo, de você comer algo que lhe é prazeroso, e você ficar, puta, nossa, comi uma pizza. Essa minha amiga falou, eu vou despedir da Carbolândia da pizza. Você parar de se sentir culpada e saber que se você comer uma ou duas fatias de pizza, tá dentro da sua dieta, e tá tudo bem. Parar de você se sentir culpado o tempo inteiro. Puta, ai, hoje de novo, de novo. Não, tá ali, tá tudo certo, tá tudo bem. Sem contar, novamente, as intolerâncias, né? Porque intolerância ao glúten, lactose, qualquer doença aí tem que ter o acompanhamento médico, mas não ficar naquela prisão de que você só pode comer aquilo, né? Você fazer os testes, conversar junto com o seu médico. Fala, cara, eu tenho isso aqui para comer, o que que eu posso comer dentro dos meus macros? O que que é interessante? Eu não posso tomar leite, eu não posso comer queijo, mas o que que dá para eu fazer? O que que dá para eu substituir para bater a minha meta proteica, né? Eu até coloquei na listinha, deixa eu até pegar o guia da alimentação das proteínas, que eu fiz questão de colocar o peito de frango cozido, coxa de frango, sobrecoxa. Nossa, sobrecoxa tem bastante gordura. Quando você coloca no aplicativo, você vê o tanto de gordura que tem na sobrecoxa. Até tem uma amiga minha que ela come bastante sobrecoxa e ela fala, eu gosto de sobrecoxa que ela é mais molhadinha. Eu nem falo nada, né? Porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque se você sabe, cada um utiliza os seus macros como quer. Às vezes você não gosta de chocolate, não gosta de comer nada com gordura, você come só sobrecoxa de frango na paz do Senhor e tá tudo certo, né? Porque tem gente que não gosta de comer chocolate, tem gente que não. Eu tenho amigas que não gostam de comer doce. Tá tudo bem, cada um na sua opção, né? Mas eu coloquei opções ali tem fraldinha, filé mignon, carne, cordeiro, salmão, tilápia, atum, bacalhau. Tipo, nossa, eu amo frutos do mar. Eu já deixei um tempo de comer carne vermelha. Aliás, eu não como carne vermelha, né? A única carne vermelha que eu como é cordeiro e excepcionalmente. E mas eu comia só frutos do mar. Teve grande parte do tempo que eu só comia frutos do mar. Então eu sabia bem os macros
de cada macro, mas ó, carne de porco magra é bem interessante, 100 gramas 100 gramas você tira para saber a medida, é uma palma de uma mão, tá? Carne de porco magra tem 28 gramas de proteína e a magra tem pouquíssima gordura, é maravilhoso. Clara, para quem não pode comer fonte ah, de leite e derivados, nossa, fora a comida de verdade, que eu sempre falo, né, da comida de verdade, mas tem fontes vegetais, grão de bico, lentilha, ervilha, quinoa, tofu defumado, tofu, cogumelo. Cogumelo tem pouco, né? O tempê, o edamame, acho uma delícia, né? A soja em vagem. Semente de girassol tá ali, mas é basicamente fonte de gordura, né? Tem bastante proteína, mas é bastante gordura. Parmesão também é proteína, mas tem bastante gordura. Mas você equilibrar. O negócio é você colocar, se você não sabe equilibrar, o aplicativo ele vai te ajudar a você ver os números, a você equilibrar o seu pratinho, literalmente. Você vai conseguir equilibrar. E aí eu coloquei as fontes de gordura. Ai, pasta de amendoim é bom, né? Mas nossa, é uma bomba calórica. Bastante. Mas tudo bem. Cabe dentro do macro de todo mundo. É você saber fazer as suas escolhas, né? Dentro das opções possíveis, o que seu organismo permite. É bem interessante. Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer me perguntar, perguntou aqui no chat. Se ficou alguma dúvida, se conseguiu calcular os macros, se ficou perdida, o que que achou, se é novo, se alguém já utilizava, alguém quer se pronunciar? O Gabi, você está comendo o bolo, né, Gabi? Mas eu acho que é isso. Amanhã a gente vai continuar essa aula, 2 fatias, tá bom? Amanhã a gente vai. Não esquece de bater os macros da proteína, viu? Que o bolo tem quase nada de proteína, né? Não sei se você colocou ovos, mas mesmo assim fica pouca proteína. Amanhã a gente vai continuar, já até tenho a. Ai, que legal. Já usava a Lê, que bom. Ele é muito bom, né? Você consegue rastrear, né, o que você está consumindo, que às vezes você perde a mão, desce a ladeira e aí. Você finge demência todos os dias, né? Às vezes é bom fingir demência, mas todos os dias eu acho que a gente é adulto, né? A gente tem que ter consciência do que a gente consome. Mas amanhã eu já comecei a preparar a aula a gente vai falar de estratégias do doce, né? Para você. Deixa eu pegar o calendário aqui. Aprenda a fazer escolhas conscientes, reduzindo o açúcar e ultraprocessados durante o dia. Já comecei essa aula, tá bem interessante. E eu aguardo vocês amanhã. Não vou me estender muito, para não ficar enfadonho, cansativo. E é isto. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, manda lá no aplicativo, tá? Eu espero que tenha esclarecido, que vocês consigam ali colocar as metas de vocês. Se quiser ajuda, eu também posso ajudar. Manda no privado, manda no aplicativo que eu ajudo. E vamos ajustar isso aí, queridas, porque eu quero todo mundo aqui, ó, biquíni, bem, sem tampar a barriga, chegando no resultado que queira chegar e mantendo, né? Mantendo. E lembra, se tem alguma restrição, siga as orientações do seu médico, do seu Nutri, mas encaixe da melhor forma que dê para encaixar e conta comigo. Espero vocês amanhã. Beijo, beijo, beijo a todas.